Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, professor João Gonçalves Neto, sobre alimentação de vacas leiteiras no meio da lactação. Então, o meio da lactação, ele corresponde entre o terceiro ao sétimo mês de lactação da vaca. Então, do terceiro ao sétimo mês pós-parto. Após o início de lactação, nós vamos ter um meio de lactação. Então, no meio de lactação, a produção de leite da vaca apresenta uma queda. A vaca apresenta uma queda na produção de leite em torno de 8 a 10% ao mês. Isso vai ocorrer com qualquer vaca. Então, após o pico de produção que ocorreu lá no início de lactação, aos 60 dias aí pós-parto, após esse pico de produção, a produção leiteira já começa a cair. No meio de lactação, essa produção vai caindo em torno de 8 a 10% ao mês. Se a vaca tiver uma boa persistência de lactação, essa queda de produção vai ser menor. Se a vaca tiver uma baixa persistência de lactação, essa queda de produção vai ser mais drástica, vai ser maior. Então, no meio da lactação, a vaca já apresenta uma queda de produção leiteira, diferente do início de lactação, que ela apresentava um aumento de produção de leite. Então, aqui já tem uma queda de produção de leite. No meio da lactação, já ocorre o pico de ingestão de matéria seca, lá por volta do quarto mês de lactação. Então, aqui a vaca já está com consumo de matéria seca no máximo. A vaca já apresenta o máximo do seu consumo, o máximo do seu potencial de consumo de matéria seca. Então, a vaca está com a produção de leite está em queda e o consumo de matéria seca está em alta. Com isso, a vaca já consegue ingerir mais energia, já tem uma ingestão maior de energia do que a sua exigência. Então, a vaca já consegue comer mais energia do que ela precisa. O consumo de energia já é maior do que a sua exigência de energia. Por quê? Porque o consumo está alto e a produção de leite está em queda. Com isso, a vaca sai do balanço energético negativo, que ela se encontrava lá no início da lactação, e entra no estado de balanço energético positivo. Com isso, ela começa a acumular reservas corporais, ela começa a aumentar seu score corporal. Então, seu score de condição corporal, que lá no início de lactação estava 2,5, já sobe para 3, 3,5. Então, a vaca já entra num estado de balanço energético positivo, começa a acumular reservas. Nessa fase aqui de meio de lactação, a vaca também já deve estar coberta. A vaca já deve estar coberta. Então, o ideal é a vaca estar coberta, em torno de 80, a vaca ser coberta, em torno de 80 a 90 dias após o parto. Então, nesse meio de lactação, a vaca já vai se encontrar coberta. O ideal é a vaca já estar coberta ou inseminada. A vaca deve estar prenha. Então, nesse meio de lactação, a vaca já deve estar prenha. Aqui mostrando o cenário do meio da lactação, olha lá. Após o pico de produção que ocorreu aqui no início de lactação, a produção de leite começa a cair, em torno de 8 a 10% ao mês. Então, no meio da lactação, a produção de leite está caindo gradativamente, mês a mês a produção vai caindo. O consumo de matéria seca atingiu o pico por volta do quarto mês, então o consumo de matéria seca está alto e a produção de leite está caindo. Então, a ingestão, o consumo de energia já é maior do que a exigência energética do animal. O animal já consegue consumir mais energia do que ele precisa. Se o animal consegue consumir mais energia do que ele precisa, ele começa a acumular reserva corporal. Ele começa a aumentar o seu score corporal. O score corporal que estava 2, 2,5, passa para 2,5, 3. Com isso, ela aumenta o peso do corpo dela. E aqui a vaca deve ser coberta por volta aí dos 80 a 90 dias, ou inseminada por volta de 80 a 90 dias. Então, nesse meio de lactação, a vaca vai apresentar o período inicial de gestação. Seria o período inicial de gestação. Então, aqui a vaca já deve estar prenha, já vai apresentar o crescimento, o feto já vai apresentar o crescimento fetal. Nos primeiros 6 meses, o crescimento fetal é lento, ele começa a se acentuar mais aqui no final de gestação. Então, esse é o cenário de uma vaca em meio de lactação. Produção de leite caindo,
ingestão de matéria seca atingindo o pico, consumo de energia maior do que a exigência, tá? Então o animal já começa a acumular energia, já começa a acumular reservas energéticas na forma de gordura, que já aumenta o seu peso corporal, já melhora seu score corporal, ela sai de 2,5 para 2, sai de 2 para 3, e já deve ter sido coberta aqui aos 3 meses pós-parto, já vai apresentar um crescimento fetal, já vai estar no início de gestação, mostrando que a vaca estava em balanço energético negativo, início de lactação, e no meio de lactação ela já entra em balanço energético positivo. Aqui o crescimento fetal, aqui a produção de leite que está caindo no meio da lactação, consumo de matéria seca maior, a vaca começa a acumular reserva corporal e melhorar o score corporal. Então o ideal é que as vacas emprenhem entre 2,5 a 3 meses após o parto, apresentando um período de serviço de 2,5 meses a 3 meses. O período de serviço é o período que vai, o intervalo de dias que vai do parto até a fertilização, do parto até a nova concepção. Então, o período de serviço é o período que vai do parto até a nova concepção. O ideal é que a vaca emprenhe 2,5 meses a 3 meses após o parto, para apresentar um intervalo entre parto de 12 meses. Então aqui, se ela emprenhar 3 meses após o parto, né, então ela vai ter um intervalo entre parto de 12 meses, que é o ideal. Então esse é o score ideal para o meio de lactação. E a pergunta, por que o score corporal é tão importante para a vaca emprenhar? Tá? A vaca só vai emprenhar se tiver uma recuperação do score corporal. Porque a prioridade da vaca após o parto é, primeiro, produzir leite, segundo, recuperar seu score de condição corporal e, por último, entrar em reprodução, ou seja, entrar em cio. Aqui mostrando justamente isso. A prioridade da vaca após o parto é o quê? Primeiro, a mantença, se manter viva. Então, atender às exigências de mantença, seu metabolismo basal, manter-se viva. Segundo, produzir leite, que em tese ela está produzindo leite para o bezerro. Por mais que você pegue o leite dela e venda, mas o organismo dela entende que ela está produzindo leite para o bezerro. Segundo, produzir leite. Depois, se for primípara, ainda tem um agravante. A primípara apresenta o crescimento ainda, uma exigência a mais, que é a exigência de crescimento. Se for multípara, já não tem essa exigência. Depois, recuperar a condição, o seu score corporal, a sua condição de score corporal. E por último, a reprodução. Tá? Então, se não tiver energia para a mantença, não vai sobrar energia para o leite, não vai sobrar energia para o crescimento, não vai sobrar energia para a condição corporal, não vai sobrar energia para a reprodução. Então, a reprodução é a última. Então, se a vaca não recuperar o score de condição corporal, ela não vai entrar em cio. Então, aqui mostrando as necessidades energéticas das vacas. Primeiro mantença, depois lactação, se for primípara para crescimento, recuperar a score corporal e por último reprodução. Tá? Por isso que o manejo nutricional no início de lactação é fundamental para a vaca poder recuperar o score corporal, minimizar o balanço energético negativo e emprenhar os 3 meses após o parto. Então aqui nós estamos vendo aqui o ideal é que a vaca emprenhe os 3 meses após o parto, tá? Ou seja, tem um período de serviço de 2,5 meses a 3 meses, para que somado com esse período de gestação de 9 meses, se ela emprenhou aqui, ela vai parir aqui, tá? Então se ela pariu aqui, ela vai ter um intervalo entre parto de 12 meses. Então o ideal seria a vaca apresentar um período de serviço de 3 meses, um intervalo entre partos de 12 meses. Qual a importância do intervalo entre parto de 12 meses? É muito importante. O intervalo entre parto ele vai influenciar na produção de bezerros, ele vai influenciar na produção de leite, porque ele influencia diretamente na porcentagem de vacas secas e de vacas em lactação. E, então ele vai interferir no sistema produtivo, na eficiência produtiva da sua propriedade. Olha só, relação entre intervalo entre partos
e composição do rebanho. Quando eu tenho um intervalo entre parto 12 meses, a vaca emprenhou 3 meses após o parto, tudo certinho, você fez o manejo nutricional correto, ela vai apresentar um intervalo entre parto 12 meses. Então eu tenho 100% de nascimentos, eu tenho novilhas por cada 100 vacas, 42, porcentagem de vacas secas, 17% só de vacas secas. Isso quer dizer que eu tenho 83% das minhas vacas em lactação. 83% das minhas vacas em lactação, só 17% secas. Eu quero o ideal, quanto mais vacas em lactação, maior vai ser a produção de leite. Número de vacas para produzir 100 bezerros por ano, 100 vacas. Agora, se eu tenho um intervalo de parto de 24 meses, ou seja, a vaca demorou muito tempo para emprenhar novamente. Então, 24 meses, ó, número de nascimento, 50, novilhas por 100 vacas, 21, porcentagem de vacas secas ao ano, 59, eu só tenho 41% de vacas em lactação, tá? E número de vacas para produzir 100 bezerros, 200. Então, o intervalo entre parto, 12 meses, no máximo aqui 14 meses, o ideal é 12 meses, o limite seria 14 meses. Você vai aumentar a sua produção de leite, você vai ter mais vacas em lactação, você vai ter mais bezerros, você vai ter mais novilhas por vacas, você vai ter mais nascimentos. Olha só, como é que calculo o número de vacas em lactação? O número de vacas em lactação, ele depende do intervalo entre parto, lá. A porcentagem de vacas em lactação, ela é calculada pelo período de lactação dividido pelo intervalo entre parto vezes 100. Olha só, o período de lactação, o normal é um período de lactação de 10 meses. O normal, o ideal, é o intervalo entre parto 12 meses. Se eu tenho período de lactação de 10 meses e intervalo entre parto 10 meses, eu tenho quantos por cento de vacas em lactação? Olha lá, porcentagem de vacas em lactação é igual ao período de lactação, que é 10 meses, dividido pelo intervalo entre parto médio do rebanho, que é 12 meses, vezes 100. 10 dividido por 12 vezes 100 é 83% de vacas em lactação e 17% de vacas secas. Ou seja, esse cenário aqui, ó, intervalo entre parto 12 meses, eu tenho 17% de vacas secas e 83% de vacas em lactação. Para ter um intervalo entre parto 12 meses, eu preciso ter um período de serviço de 3 meses, né? Porque o intervalo entre parto é o período de serviço mais o período de gestação. Intervalo entre parto 3 meses, mais o período de serviço 3 meses, mais o período de gestação 9 meses, eu tenho um intervalo entre parto de 12 meses. Então, intervalo entre parto 12 meses. Se eu tenho, por exemplo, aqui um intervalo entre parto de 18 meses, a vaca já demorou mais para emprenhar. A vaca demorou muito tempo para emprenhar. Tá? Então eu tenho aqui, ó, a porcentagem de vacas em lactação vai ser 10 dividido por 12, demorou 6 meses a mais para emprenhar, porque demorou 6 meses a mais que o normal para emprenhar. 10 dividido por 12 vezes 100, eu já tenho 55% de vacas em lactação só. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu tenho um rebanho de 100 vacas totais e eu tenho 83% de vacas em lactação, eu vou ter 83 vacas em lactação. Se cada uma produzir 10 litros de leite por dia, eu tenho 830 litros de leite por dia. Aqui, se eu tiver 100 vacas totais, eu só tenho 55 vacas em lactação. Vezes 10, eu tenho só 550 litros de leite. Então eu tenho quase 300, a diferença é quase 300 litros de leite só na questão do intervalo de parto. Então chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e aguarde que a próxima aula nós vamos falar sobre suplementação concentrada para vacas em meio de lactação. Muito obrigado.